gente! Tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje. Um montão de gente me pediu para ensinar o quebra-nozes. O quebra-nozes é uma peça natalina que veio de um conto com o mesmo nome, Quebra-Nozes, que é um conto super romântico, escrito lá em 1800 e não sei quanto, e depois ser transformado em balé. E esse Quebra-Nozes, como é um conto de Natal, ele foi presente de Natal de uma garotinha. É linda a história, é bem romantiquinha e bem linda. É uma peça que é muito usada, muito usada. Aqui no Brasil, a gente não tem muita tradição atualmente. Antigamente, a gente encontrava muitos enfeites de quebra-nozes. Hoje, a gente não encontra mais. Mas, se saiu do país, automaticamente, em todos os lugares, você encontra quebra-nozes. Eu até coloquei umas fotos dessa minha última viagem e, assim, ele é transformado em peças de muita utilidade, desde saleiro, açucareiro, até enfeites mesmo de Natal. Eu vou ensinar nessas duas versões, tá? Espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, curtam, compartilhem, deixem um recadinho, isso ajuda muito o canal, tá bom? Bora lá aprender? Vem! Para esse primeiro modelinho, a gente vai começar pelas botas. Eu tô pegando aqui 2,5 gramas de massa preta para cada botinha. Então, vou vir aqui, ó. Vou fazer uma bolinha. Vou colocar o meu dedo nesta porção da bolinha média e vou fazer um movimento de vai e vem, como a gente já fez em várias ocasiões. Achato, deixo isso aqui um pouquinho menos largo e tá aí a botinha. Mesma coisa. E vejo se elas estão mais ou menos iguais. Agora, eu junto bem essas duas botinhas. A calça do quebra-nozes pode ser de várias cores. Aliás, o quebra-nozes pode ser de várias cores, né? O mais tradicional é a calça branca ou azul com a casaca vermelha. Eu vou usar o branco e para cada perninha eu vou utilizar 1,7 gramas de massa. E vou simplesmente fazer um rolinho. Neste caso, eu não vou ficar muito preocupada com o comprimento do rolinho. Eu vou me preocupar com o diâmetro. Este diâmetro aqui tem que ficar muito parecido a este, tá? E aí, o comprimento é o que der. Então, vou fazer 2 rolinhos. Vou ver se eles estão simétricos. Vou ver se eles estão mais ou menos no mesmo diâmetro. Estando mais ou menos no mesmo diâmetro, eu vou colar com água. As duas perninhas eu colei com água, mas a perninha na bota eu vou colar com cola. Vou tirar o excesso e vou colar. Agora, eu não vou limpar essa cola porque eu vou fazer um acabamento em preto. Não vou abrir muito grossa, com mais ou menos 1 milímetro, 2 milímetros. E vou cortar.
Vou cortar aqui uma tirinha. Uma tirinha de mais ou menos uns 4 milímetros, meio centímetro, tá? Vou deixar uma ponta reta aqui, ó. Vou pegar água novamente. E vou passar ao redor. Vou colocar aqui, ó, começando pela parte de trás. Dando a volta. Passo reto aqui. E vou terminar aqui. Passo um pouquinho de água de novo para colar bem. E com uma esteca gravata, eu afundo levemente, porque eu quero que isso fique marcado, mas não quero cortar. Para o paletó, eu vou utilizar 10 gramas de massa vermelha. Vou fazer um cilindro de mais ou menos 3,5 cm. E vou achatar as duas extremidades, tá? O quebra-nozes, ele tem um corpinho bem quadrado. Então, é isso que eu vou tentar fazer aqui, ó. Apesar de deixar as quinas arredondadas, tá? Vou deixar com 3,5. Vou pegar um boleador. E vou dar uma afundada aqui, ó. Pra que dê a impressão que a calça tá saindo bem lá de dentro. Vou passar um pouquinho de cola. Vou tirar o excesso. E vou adaptar aqui. Vou limpar esse preto, que deu uma sujadinha na calça branca. Eu vou utilizar 1,5 gramas de massa para cada braço. E simplesmente vou fazer um cilindro de mais ou menos 2,5 centímetros. E vou deixar isso aqui bem achatadinho, assim, ó. E vejo se os dois estão no mesmo tamanho. Vou pegar 2 pedacinhos de massa pele, bem pequenininhos, não dá nem pra pesar. E vou fazer 2 bolinhas. O importante é que esses pedacinhos estejam mais ou menos iguais, tá? Eles serão as mãozinhas, que na verdade são só 2 bolinhas. Vou passar um pouquinho de cola, pouca coisa. Com um pouquinho de amarelo, também 2 bolinhas, sem medida. Eu vou fazer aquele detalhezinho que tem, os soldados têm no ombro, não sei como é que chama. São 2 bolinhas, eu vou achatar. E vou pôr aqui. E agora, eu vou colar isso aqui lá. Aqui tem uma manchinha preta, então, eu vou aproveitar essa parte aqui pra colar no corpinho. Vejo se tá tudo igualzinho. Se precisar, eu dou uma limpadinha. E ficou assim. Pro rostinho do quebra-nozes, eu vou usar 6 gramas de massa pele. Vou fazer uma bolinha. Da bolinha, eu vou fazer um oval.
E deste oval, eu vou apertar uma das extremidades para deixar aqui bem retinho, ó. Aqui onde vai o chapéu depois, eu vou deixar bem retinho. E vai ficar assim, ó, um rostinho meio quadrado, assim nesse formato. O quebra-nozes, ele tem um nariz muito relevante. Então, a gente não pode deixar de fazer esse nariz. Para isso, eu tô pegando um pouquinho de massa, sem medida, e vou fazer um cone. Assim. Meço, vejo se esse cone me deu um nariz digno. Agora, eu vou achatar aqui um pouquinho e vou fazer esse nariz meio bicudinho. Assim, ó. De tal forma que de perfil, eu tenha quase uma pirâmide, ó. Vou passar água. E vou colar isso aqui. Vou pegar um pedacinho de palito. Vou colocar aqui. Agora, eu vou fazer uns enfeitinhos aqui amarelo, como se fossem aqueles cordões que existe nesse tipo de farda, tá? Então, para isso, eu vou pegar 4 pedacinhos de amarelo, não tem medida. Vou, na verdade, fazer um rolinho, deixa eu ver se esse tamanho tá bom, é por tentativa e erro, tá grande. Assim, ó. Então, vou fazer 4 bolinhas mais ou menos deste tamanho. E vou simplesmente fazer 4 cobrinhas, de mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Procura deixar o mais parecido possível, embora não precise ficar maluco com isso, porque trata-se de um trabalho artesanal. Mas, quanto mais simétrico você deixar agora esses cordões, mais bonitinho eles vão acabar ficando, tá? Vou passar água. E vou fazer aqui uns furinhos, que daí ele já deixa essa extremidade mais gordinha, que parece que essas reentrâncias são botões na farda. E agora, eu vou deixar isso aqui endurecer um pouco. Então, depois que endurecer e encolher, ele vai ficar como esse outro aqui, que tem exatamente as mesmas medidas e já tá completamente duro. Então, eu vou continuar o passo com esse aqui. O quebra-nozes, ele tem um bigode preto e uma barbicha branca. Neste caso, eu vou fazer a barbicha e o cabelinho dele com esse rabo de gato, acho que chama, não sei como é que chama isso. Só que eu vou tirar esses prateados. Mas antes, eu vou fazer o bigode. Eu pego um tantinho de massa, não me importa quanto de massa, e faço um bigodon. Vejo se tá muito grande, diminuo um pouquinho. E faço um bigodon. Vou dar uma voltinha aqui, uma voltinha aqui, e uma voltinha assim no meio. Vai ficar um bigode assim, ó. Tá? Vou deixar isso aqui reservado. Vou pegar aqui, ó, umas peninhas assim, uns penugинhos assim. Vou cortar. E vou colar com a T6000.
Depois, se eu achar que ficou muito comprido, muito curto, se ficou muito curto, eu venho e coloco mais. Se ficou muito comprido, eu simplesmente venho e corto, tá? Pus bem debaixo aqui do nariz dele. E com cola branca, eu vou colar o bigode. Que vai ajudar, inclusive, a dar acabamento e a segurar esses penugem aqui, ó. Olha que bonitinho. Vou passar cola na lateral do meu bonequinho. Aqui também poderia ser cola de silicone. Eu prefiro a T6000 porque ela faz menos sujeira, né? Ela tem o biquinho bem fininho e aí ela acaba fazendo menos sujeira. Aí você vê a quantidade que você quer. Pronto, ficou assim. Depois eu aparo o que eu acho que eu devo aparar. Lembrando que quando a gente tá mexendo com essas pluminhas aqui, elas voam pra tudo quanto é canto. Não apara muito não, porque ele tem cabelão, tá? Então, vou só dar uma paradinha aqui assim, e vai ficar desse jeito. Agora, a gente vai fazer o chapéu dele em preto. E esse chapéu, ele pode, na verdade, ser feito de qualquer jeito. Eu vou fazer um chapéu assim, ó. Peguei um pouquinho de massa. Deixa eu pesar quanto tem aqui. 1,3. Vou fazer um ovalzinho e vou dar uma achatada. Por que que eu fiz um oval? Porque a cabeça dele tá no formato meio oval, ó, tá? Vou passar cola branca. Agora, esse chapéu vai ajudar a segurar essas plumas aqui, ó. E vou colocar esse chapéuzinho aqui, essa aba, né? Aqui extravasou cola. Eu venho e limpo. Eu sei que esta dica de limpar, ela já é bem antiga aqui no canal, mas como sempre tá chegando gente nova, é bom a gente sempre repetir. Extravasou cola, eu imediatamente venho e já limpo com um pincelzinho molhado em água, porque assim não fica brilhando depois que seca. E ficou assim. Vou pegar agora. E vou fazer uma bolinha e vou descer essa bolinha para fazer um chapéu coquinho. Deixando reto aqui, ó. E deixando assim. Quase como se eu tivesse feito um ovinho e partido ele na metade. Vou passar cola. Vou tirar o excesso aqui, ó. Olha que bonitinho! Ficou assim. E agora, eu vou fazer um enfeitinho aqui em cima. Serão duas bolinhas, uma maior e outra um pouquinho menor. Só duas bolinhas, uma em cima da outra, tá? Vou passar um pouquinho de cola. E aqui, ó, eu não vou limpar, porque depois eu vou pintar de dourado. Então, eu não preciso limpar, tá? Passo um pouquinho de cola. Tiro o excesso. E ponho isso aqui. Eu não tô colocando muito no centro. Olha de lado. Tá vendo?
porque aqui eu vou colocar o penduricalho para a árvore, então eu tô colocando mais na frente. Esse penduricalho aqui, ó, eu vou colocar aqui atrás, tá? Bom, o que que eu vou fazer? Vou deixar isso aqui secando um pouquinho. Depois que tiver seco, tudo que é amarelo, eu vou pintar de dourado. Eu só vou enfiar já isso aqui, para que ele vá secando e não vai impedir que eu pinte depois isso de dourado, tá? Então, passo um pouquinho de cola branca. Como a gente já fez em todos os outros enfeitinhos de Natal, né? A gente vem aqui, ó, e dá uma fundadinha com uma agulha. Posiciona certinho, para ele ficar certinho na árvore. Se o buraquinho ficou muito grande, eu venho com o pincelzinho modelador e fecho um pouquinho esse buraquinho, ó. E ficou assim o quebra-nozes. Vou deixar ele secando um pouquinho, para depois eu pintar de dourado. O segundo modelinho de quebra-nozes que nós vamos fazer vai ser baseado nesses modelinhos aqui, tá? Que já existem no canal, e foi o primeiro pingente de Natal que eu ensinei aqui no canal. Quem não viu, basta ir na playlist de Natal que vai encontrar esses pingentes. Eles fazem muito sucesso e são muito fáceis de serem feitos, e por isso a produtividade é bem grande, tá? Então, vai ser baseado nesses. Para isso, eu vou precisar de um cortador quadrado de 5 centímetros e um outro cortador de 3 centímetros, além de uma reguinha niveladora de 6 milímetros, tá? Se você quiser, você pode fazer também com 9 milímetros, mas eu prefiro fazer com 6 milímetros neste caso. Então, aqui é aquele velho lema do canal: lindo, fácil e rápido de ser feito, tá? Além de ser altamente vendável. Então, eu vou pegar aqui uma massa vermelha, que eu sovei bastante, e vou abrir entre as reguinhas. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um corte aqui. Acerto. E deixo aqui quietinho. E vou fazer exatamente a mesma coisa com uma massinha branca. Você não precisa fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo. Eu gosto de fazer assim, antes de recortar, já colocar as massas em duas cores, porque quando eu tô fazendo em produção, eu abro um vermelho bem longo, eu abro um branco bem longo, colo e já tiro todos eles de uma vez só. Isso agiliza bastante a produção. E a gente sabe que quanto mais rápido a gente produz, maior o nosso lucro, né? Vou vir aqui, ó, e vou passar um pouquinho de cola. E vou tirar o excesso. E vou grudar uma massinha com a outra. Se você preferir, você pode primeiro cortar e depois grudar, tá? Eu tô primeiro grudando e depois eu vou cortar no formato. Fica assim, ó. Agora, como isso aqui é quadriculado, eu coloco isto aqui, ó, eu acerto de tal forma que eles estejam bem certinho numa linha amarela aqui. E vou cortar na outra linha amarela. Então, eu vou cortar aqui assim, ó, tá? Nessa linha amarela aqui.
porque daí ele já sai bem certinho do jeito que eu quero. Eu quero muito mais casaco do que calça. Essa calça aqui ficou com mais ou menos 1 centímetro, tá? Pro rostinho, eu vou então pegar uma massa cor pele, vou abrir também entre as reguinhas niveladoras. E com o cortador de 3 centímetros, eu vou cortar. O nariz do quebra-nozes é característico, como eu já disse, então eu vou ter que fazer. Eu pego um tanto de massa sem medida e vou modelar esse nariz. Fazendo um triangulinho aqui, ó. E deixando aqui mais fininho. Experimento. Vejo se ficou um bom nariz. Gostando do resultado, eu venho e colo. Agora, eu vou fazer aquele bigode, que também é característico, que é um bigode grande. Peguei um tanto de massa, também tentativa e erro. Abro, dobro ao meio, viro aqui e viro aqui. Vejo se eles estão simétricos. Passo um pouquinho de cola. E coloco abaixo do nariz. Olha que simpático. Nesse, como vai sobrar bastante o rostinho, eu vou colocar uma sobrancelha. Então, e essa sobrancelha pode ser tanto branca quanto preta, tá? A gente encontra as duas versões. Eu vou fazer uma sobrancelha preta. Pego 2 bolinhas, sem medida, e faço 2 sobrancelhas pretas. Passo um pouquinho de cola, tiro o excesso, ponho aqui. Passo um pouquinho de cola, tiro o excesso e coloco aqui. Como ele vai ser articulado, eu vou, antes de mais nada, antes de colocar cavanhaque, etc., eu vou articular. E vou articular com aqueles 2, eu não sei como chama isso aqui, de bijuteria. Então, engarranchei um no outro, vou cortar isso aqui que tá muito longo. Vou deixar assim e vou articular com isso aqui. Mas antes eu vou colocar aquelas tiras amarelas que depois eu vou pintar de dourado, tá? Vou ver se eles estão mais ou menos no mesmo comprimento, se eles têm mais ou menos a mesma espessura, e vou colar aqui. Vou colar com água. E vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz no anterior. Agora sim, eu vou articular. Vou pegar, passar um pouquinho de cola aqui. Se você quiser deixar isso aqui secando um pouquinho, você até pode, tá? Coloco assim. Tenho que afundar isso aqui bem. Porque depois ele vai encolher, e aí esse pino pode aparecer e não fica tão bacana. Então, olha como ele tem que aparecer no máximo essa quantidade, que é o que fica melhor, tá? Se ele aparecer muito, ele não fica muito bom.
Então, eu tenho que posicionar de tal forma que esta de baixo fica paralela à peça e essa de cima fique transversal à peça, tá? Porque daí eu consigo manter esse pingente na árvore de frente. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Vou tirar o excesso. E vou colocar a cabecinha dele também posicionando no meio. A pergunta que sempre me fazem, Selma, isso daí não enferruja? A resposta que eu sempre dou é: se for um pino de boa qualidade, um pino de biju de boa qualidade, e você não abafar essa peça enquanto não pode embalar enquanto isso aqui não tiver completamente duro. Aí ela não enferruja. Porém, se você embalar antes de ficar completamente duro, pode ter certeza que vai enferrujar. Essa peça foi a que eu ensinei no canal há 2 anos. Foi há dois? É, há 2 anos. E olha, você não vê um ponto de ferrugem aqui, tá? Então, é tudo uma questão de cuidado, tá bom? Olha o tamanho que ele vai ficar depois que endurecer. Vi se ele tá bem posicionadinho, se tá tudo certinho, bigodinho e etc. Agora, eu vou colocar a barbicha. A barbicha também é um pouquinho de massa, bem pouquinho. E é branca. E eu simplesmente vou fazer uma coxinha. Vou apertar pouquinho, ela vai continuar sendo uma coxinha grossa. Vou colocar aqui. E vou colocar aqui, tentando deixar não, né? Deixando longe da farda, ó. Eu não quero que encoste na farda, porque senão ela vai prender e isso vai deixar de ser um articulado. Então, eu vou deixar assim, ó, mas sem que encoste na farda. Vou fazer o cabelinho dele agora. E nesta peça, eu não vou colocar pluma, eu vou fazer de massinha mesmo. Então, para isso, eu vou pegar massinha branca. Vou abrir fina, não transparente, porém fina. Ó. E vou cortar umas tirinhas. Vou pegar essas tirinhas e vou enrolar assim, ó. Vou passar água. E vou vestir uma na outra, ó. E vou cortar aqui. Vou fazer a mesma coisa com essas outras aqui, ó. Se a gente estivesse fazendo em produção, a primeira coisa que a gente iria fazer era tirar isso aqui de uma extrusora. Tem um disco na extrusora que é exatamente isso. A gente tiraria na extrusora fachonas, recortaria essas fachonas de um tamanho deste, enrolaria e faria todos os cabelinhos ao mesmo tempo. É muito rápido. Esta é uma peça de grande efeito visual e uma peça muito rápida de ser feita, tá? Com grande aceitação no mercado. Grande aceitação no mercado mesmo, viu, gente? Ó, e vou cortar. Mais ou menos do mesmo tamanho. E vou grudar isso aqui lá no rostinho dele. Essa sobrancelha, eu dei uma
uma achatada a hora que eu fui empurrar. Deixa eu arrumar ela aqui, ó. Ela saiu do lugar. A hora que eu fui encaixar um no outro aqui, eu apertei sem querer. Mas deu certo. E ficou assim. Vou vir aqui e vou cortar esse excesso do lado de cá. Vou cortar esse excesso do lado de cá. E com o pincelzinho modelador, eu vou trazer, deixa eu limpar meu pincel. Eu vou trazer pra cá, ó. Pro chapéu, eu vou pegar um preto. E vou pegar mais ou menos, deixa eu pesar quanto tem aqui. 2,2 gramas de massa preta e vou fazer um rolinho. Esse rolinho tem que ultrapassar a cabeça dele, o cabelinho, tá? E não pode ficar abaixo menos espesso que o rosto. Então, ele tem que ter essa medida que eu passei. Vou vir com um pouquinho de cola aqui. Se a gente tá fazendo em produção, isso aqui já vai secando, e aí o trabalho é bem menor que esse. É que como eu tô fazendo com ele inteirinho, molhado de uma vez só, ele fica mais complicado de ser feito, tá? E vou colocar isso aqui. E vou dar uma apertadinha. Se por um acaso extravasou cola, eu venho e limpo, como de fato extravasou. Então, eu venho aqui, ó, e com água eu limpo. E vou abrir entre as regrinhas. Vou pegar um cortador redondo de 3 centímetros e vou cortar. E vou tirar um pedaço disto aqui, menos da metade. Assim, ó. Tá? Vou passar um pouquinho de cola, pouca cola. Vou limpar aqui, que já deu uma extravasada, então eu já limpo. E vou encaixar aqui. Olha que simpático, gente. Olha que peça mais simpática. Lembrando que, aparentemente, ela tá grande, mas que ela vai encolher muito. Compara a cabeça disso aqui com a cabeça disso. Vai encolher muito, tá? Mas, se você quiser também, você pode usar aqui o cortador 4 e aqui o cortador 2. Fica lindo do mesmo jeito. Vou pegar aqui e vou fazer 2 bolinhas, como eu fiz no outro. 2 bolinhas amarelas. Uma maior e outra menor. Coloco na frente, para que eu possa encaixar lá no fundo, ó. Para que eu possa encaixar aqui o penduricalho, tá? Eu vou colocar aqui umas pérolas pretas. Se você for deixar secar, obviamente que você vai pôr as pérolas antes de pôr chapéu e etc e tal. Eu deixei para pôr depois, mas se você puder pôr antes, fica melhor, tá? Olha que lindo. Agora sim, se você quiser, não é obrigatório, é só se você quiser. Ó, aqui, quando eu mexi, a barba branca encostou, então... É importante, viu, gente, respeitar o tempo de secagem. Então, se você puder fazer primeiro todos os corpinhos, depois todos os rostinhos, já com a barbicha assim empinadinha para não encostar nele e tal, e depois montar,
facilita muito o seu trabalho, tá bom? Bom, agora sim, o que eu poderia fazer? E aí você que vai decidir se você quer ou não. Você poderia ainda abrir uma massinha preta, assim, ó, entre as reguinhas niveladoras de 6 milímetros e cortar com o cortador 3 e cortar na metade de novo. Menos da metade. 1 centímetro, tá? Marcar o meio. Assim, ó. E colocar aqui como sendo a botinha. Ou, se você preferir, você pode deixar simplesmente assim. Eu vou colocar, tá? Aí, cabe a você decidir. É um trabalhinho a mais? É um trabalhinho a mais. Mas fica bonitinho. Então, você que vai decidir se você quer fazer isso ou não, tá? Depois de seco, eu vou passar tinta dourada aqui, vou enfiar o negocinho, esse negocinho para pendurar na árvore aqui, e vou dar uma sombreada. E aqui, ó, eu tenho as duas versões que a gente fez agora, tá? Além destas, eu também fiz mais duas outras versões. Esta aqui, utilizando o molde de código 632, lá da Simone Moldes, que é o Aplique Versátil modelo 2, que é esse molde aqui. Olha que graça, olha que graça. E esse segundo modelinho, bom, este molde é a minha paixão de apliques, né? Que é o Aplique Versátil modelo 1, de código 631, que eu fiz um monte de aplique com esse molde, gente. É tudo esse molde. Para mim, ele é tudo. Ah, e nesses modelinhos aqui, eu utilizei esse olhinho da Yupi, que é o IUP 022, tamanho micro. Repare que aqui eu já passei o dourado, porque já tá seco. Aliás, estava na minha árvore, eu tirei da árvore para vir mostrar. Então, esse estava na árvore, esse aqui não. Esse aqui eu fiz como aplique e acabei não colocando o pingentinho, não sei. E pronto, tá aqui os nossos quebra-nozes. Ficaram lindos, né? Olha, um modelinho mais lindo que o outro. Facinhos de serem feitos, lindos e altamente vendáveis, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquela curtidinha, deixar um comentário e até a próxima. Tchau, gente!